Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Vanck, administrador de empresas, consultor na área de sistemas de gestão integrada, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho, e eu desenvolvo esse canal para te ajudar a aplicar normas, procedimentos, requisitos legais dentro da sua empresa, dentro das suas atividades, de uma forma simples e fácil, para facilitar o seu dia a dia, para que você possa evoluir na sua carreira, enfim, ser algo mais produtivo e trazer resultados para a sua empresa ou para a empresa que você trabalha. E falando em resultados e falando em sistemas de gestão, quero relatar não, quero conversar com você hoje sobre atitudes, e atitudes voltadas para a segurança do trabalho. Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo até o final para que você possa aí melhorar a sua visão, ampliar a sua visão e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, vamos falar de atitudes e mais do que atitudes, vamos criar regras, mas não são regras impositivas, fechadas, que não são flexíveis. As regras que eu quero conversar com você, que eu quero tratar com você hoje, são ideias, são sugestões para que você tenha uma atitude segura, um olhar seguro para tudo aquilo que você está desenvolvendo, ou melhor, para as atitudes dos funcionários, das atividades dos funcionários, seja da sua empresa ou seja da empresa a qual você está desenvolvendo algum serviço, alguma atividade, ou até mesmo se você for um funcionário, um profissional da área da segurança do trabalho. E quando a gente fala de regras, e eu falei, deixei claro para vocês que não são regras fechadas, e sim regras flexíveis, é porque o dia a dia da empresa muda. O dia a dia das pessoas mudam. E a gente precisa estar sempre atento a essas modificações, estar sempre atento a tudo que está acontecendo. E dentro dessas regrinhas que eu vou passar para vocês, dentro dessas sugestões, vai fazer com que o olhar para as atividades, o olhar para o seu dia a dia, vai ser um olhar mais seguro, mais importante, mais significativo. Porque se você não prestar atenção e não tiver essas atitudes, provavelmente, em algum momento da sua jornada de trabalho, dos dias que qual você está executando as atividades da sua atividade laboral, vai acontecer algo com você. Vai acontecer algum incidente, algum acidente leve, grave ou até uma fatalidade, que não é aquilo que nós queremos. Nós queremos sempre desenvolver as nossas atividades de forma segura e saudável. E, se possível, ainda melhorá-las ao longo do tempo, ou seja, facilitar a nossa vida. Afinal de contas, quem que não gosta de ter um trabalho mais tranquilo e que não exija tanto de você, que você consiga aproveitar o seu dia de uma outra maneira? Então, essas regrinhas que eu vou comentar com vocês fala justamente sobre isso e traz justamente essa ideia. A primeira delas, você é responsável por sua segurança e a dos outros, ou seja, você tem que olhar para aquilo que você está fazendo e as pessoas que estão ao seu redor, ou as pessoas que desenvolvem atividade junto com você, que estão no mesmo ambiente, que estão dentro da mesma empresa. É importante ter essa consciência, responsabilidade sobre a sua segurança e auxílio na segurança dos outros. Aquilo que você vai fazer com atenção para você vai refletir de forma positiva nos outros também, seja de forma física, seja de forma mental, seja de forma de correlacionamento, de estar dentro do mesmo ambiente. Então é importante a gente ter esse olhar, essa preocupação. Sempre você tenha isso em mente. Você é responsável por suas atividades, por sua segurança e pela segurança dos outros também. Todos nós, olhando um para os outros, conseguimos tornar o ambiente mais saudável e mais seguro. Segunda regrinha, uma coisa muito básica e que a gente acaba esquecendo. Acidentes são evitáveis. Todos os acidentes que acontecem poderiam ser evitados. Todos, sem exceção.
Tanto é que fazemos as investigações desses acidentes e colocamos em prática, propomos ações para que esse acidente não se repita. Se isso não acontecesse, eles não seriam é, evitáveis, e sim, eles iriam continuar se repetindo. Mas é o oposto disso. Acidentes são evitáveis e a gente precisa pensar nisso todo o momento da nossa vida. Terceira, nunca improvise. Siga os procedimentos e as instruções estabelecidas. Sempre improvisação, substituição de ferramentas, substituição de equipamento, é, um nome bonito, né? Aqueles artifícios técnicos que a gente utiliza que está fora de qualquer questão, está fora de qualquer estudo, isso vai para um acidente, isso vai para algo que vai afetar o seu desenvolvimento. Então não faça isso. Pense sempre numa situação, eu preciso fazer a emenda de um cabo. Em vez de fazer a emenda de um cabo de qualquer jeito, que você vai precisar levar mais tempo, faça isso. Não faça de qualquer jeito para poder ganhar tempo, seja por qual motivo for, por conta de pressão do dia a dia da empresa, seja por conta de entregar um serviço, seja por qual motivo for. Nunca improvise. Se existe um procedimento, se existe uma instrução, mesmo que ela não seja escrita, mas que sejam regras que devam ser cumpridas para aquela atividade, siga, mesmo que você leve mais tempo. Quarto, se você não for capacitado, se você não for uma pessoa treinada, habilitada, não execute qualquer tarefa. Coloque isso na sua mente, né? Isso pode acontecer muito fácil com um trabalho em altura, por exemplo, né? Eu vou ali no telhado, tem 2,5 metros de altura, vou tirar umas folhas ali. Não faça isso se você não tiver treinamento. E mesmo com treinamento, siga tudo aquilo que eu falei no item anterior, não improvise. Então, se você não for treinado, seja qual for, ou seja, o mais simples das atividades, não faça. O risco de você se acidentar ou de reduzir a sua segurança na atividade é muito grande. Quinto, ferramentas e equipamentos são adequadas para cada atividade, né? Então, não pegue uma chave de boca, ou, melhor, vou utilizar um exemplo mais prático, mais do nosso dia a dia, né? Você tem um parafuso Phillips e você usa Phillips, né? Para quem não conhece, é aquele parafuso que tem um xizinho na cabeça dele ali, né? Então, se você tem um parafuso Phillips, nunca use uma chave de fenda, né? Quantas vezes a gente incorre nesse erro? Vai lá e pega uma chave de fenda para abrir um parafuso Phillips. Isso está errado, é uma ferramenta inadequada. Parece algo besta, mas pode causar um acidente. Eu já vi, posso relatar para vocês, de profissionais que utilizaram chave de fenda para soltar um parafuso Phillips e, sem querer, a chave de fenda perfurou a mão por conta de não utilizar, por conta de escapar e por conta de não ser a ferramenta adequada para aquela atividade. Graças a Deus não aconteceu nada demais com a pessoa. Ela, por sorte, não acertou nenhum nervo importante, nenhum osso importante. Ela conseguiu se recuperar com uma pequena cirurgia, mas poderia ter sido pior. Então, não utilize ferramentas inadequadas. Cada atividade, cada ponto, cada máquina, cada parafuso, cada situação tem a sua ferramenta e a utilize de forma correta. Sexta, devemos sempre olhar e analisar as nossas atividades antes de começá-las. O que eu estou dizendo? Faça a sua análise preliminar de risco. É uma atividade rotineira. Se é uma atividade rotineira, você já estabeleceu um procedimento para isso. E dentro do procedimento, você vai colocar quais são os riscos envolvidos naquela atividade. Então, análise preliminar rotineira, procedimento. Mas se eu tenho um procedimento, eu vou deixar de olhar? Não. Você continua fazendo análise, mesmo que ela seja rotineira. Você vai confirmar o seu procedimento. Você vai validar o seu procedimento. Mas não é uma atividade rotineira. É
uma atividade que eu vou executar esporadicamente. Um espaço confinado, por exemplo, um trabalho em altura, ou até uma manutenção num painel elétrico que não é feito com uma certa rotina, você deve fazer todas as análises antes de começar a sua rotina, antes de começar a sua atividade. Muito importante. E nesse caso aqui eu dou uma dica para vocês, não faça só uma análise preliminar de risco de cabeça. Tenha um formulário onde você possa registrar essa análise preliminar de risco. Então, faça a análise antes do início da atividade. Sétimo, uniforme é importante e o seu tamanho também é importante. Gustavo, você está falando de uniforme, mas eu aprendi lá no meu curso técnico que uniforme não é EPI, e realmente não é EPI. Mas uniforme é a vestimenta, a roupa que você precisa para utilizar, para realizar suas atividades. Normalmente ela tem um tecido adequado, ele tem um tecido resistente para alguma situação, enfim, questões que vão estar adequadas às atividades que estão sendo desenvolvidas. Mas se você pega um uniforme muito grande, por exemplo, ele vai ficar comprido, ele vai ficar frouxo, ele vai ficar solto ali. Ele não está adequado ao seu tamanho. Você pode enroscar numa máquina, você pode enroscar numa ferramenta, você pode tropeçar, enfim. É importante você ter o uniforme adequado para o seu biotipo, para o seu tamanho, para as suas formas físicas. Isso é muito importante. Por que que eu falo isso? É que eu vou compartilhar com vocês também. Em uma empresa, né, de uma metalúrgica, existe uma máquina, uma mandrilhadora, uma máquina que ela tem uma força muito grande, ela não é veloz, mas ela tem uma força muito grande. E no DDS sempre se falava: olha, gente, eu sei que é frio, sei que nós estamos no inverno, mas não venha com roupas de frio muito grandes, muito volumosas. Procurem usar as roupas mais aderentes ao corpo, né? Afinal de contas, estamos trabalhando com máquinas operatrizes. Enfim, você pode enroscar a sua roupa e quantos acidentes a gente não viu de profissionais que enroscaram as suas roupas e aí tiveram um acidente. E isso aconteceu numa empresa que eu conheci, né? Então, um rapaz trabalhando de manhã, muito frio, fazendo hora extra, né? Entrou mais cedo, aquela história, precisa entregar a peça, tá atrasado, o chefe tá cobrando e a pessoa entra mais cedo para poder fazer o dinheirinho dela, para poder ajudar a empresa comprometida e não se atenta ou não ou esquece, seja qual for a razão. Ele vai lá e ele está com um uniforme inadequado para aquela atividade. O que que aconteceu? O uniforme enroscou, como a gente já viu, eu já falei para vocês, e aí infelizmente a gente teve uma fatalidade por conta dessa utilização desse uniforme. Não vou entrar aqui nos méritos da questão, só estou exemplificando o que pode acontecer quando você utiliza um uniforme, uma roupa de forma de que não está adequada à atividade ou não está adequada ao seu tamanho. Então é importante, né? Você sempre olhar para o uniforme, uma coisa que a gente não presta atenção, que acaba passando batido e a gente não olha para isso. Então o uniforme também é um ponto que deve ser bem observado dentro das nossas atividades. No oitavo, tudo tem seu tempo, né? Uma regrinha muito importante, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre gestão de tempo e a gente precisa entender isso dentro das nossas rotinas, dentro das nossas atividades. Por que que eu falo isso? Porque dentro da área produtiva pode existir brincadeiras, por exemplo, né? Você tem uma intimidade, você tem uma amizade com a pessoa que está ali com você e você tem a liberdade de brincar com ela, de fazer piada, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe que acontece dentro da área produtiva. Isso, dependendo do momento, não cabe, né? Você está ali fazendo uma manutenção numa máquina, por exemplo, aí a tua pessoa lá está brincando com você e você está precisando prestar atenção, precisa estar concentrado naquela atividade. Isso pode gerar aí uma redução na segurança, e um aumento no risco de causar algum acidente aí nessa atividade. Conversa, a mesma coisa. Ah, mas não é brincadeira, eu estou conversando com ele. O que você está conversando com o seu companheiro de trabalho é importante? Está relacionado à atividade que vocês estão desenvolvendo? Se estiver, peça para ele, olha, 5 minutos para mim.
para tudo que você está fazendo, desliga a máquina e vamos falar sobre a atividade, vamos falar sobre a situação. Caso contrário, se não for algo que não está relacionado, que só for um bate-papo, uma descontração, evite, ou melhor, não converse, né? Essas conversas podem atrapalhar, pode tirar a concentração, e aí você também vai causar um acidente. Então, faça a gestão do seu tempo. Existe a forma onde você vai escrever, relacionar, montar o seu programa diário, e também existe a percepção, né? Você olhar para aquilo que está acontecendo ao redor e aí sim você verificar se é o momento de você comentar algo ou não. Muito importante ter isso. Como nona regrinha, nona sugestão aí, organização. Nós precisamos ter o nosso ambiente de trabalho organizado sempre. Você pode questionar e pode falar, Gustavo, eu trabalho na manutenção mecânica e eu não consigo, né? Vai ficar tudo esparramado, tem uma caixa de ferramenta, mas ali pega uma, pega outra, aí esquece de guardar e tal. Na atividade, na concentração, acaba ficando desorganizado. Ok, mas preste atenção que é no momento onde você está realizando a atividade. É no momento que você está ali concentrado naquilo que você está substituindo, na peça que você está consertando, na mudança. Eu estou usando a manutenção como exemplo, mas imagine isso dentro das atividades que você está fazendo. E isso pode acontecer, né? Você está ali atento às coisas que estão acontecendo. Terminei, vou organizar minha caixa de ferramentas, vou organizar o ambiente, vou limpar aquilo, os resíduos que foram gerados, vou remover o óleo que caiu, que porventura tenha caído, no exemplo que eu estou utilizando. E então isso é muito importante. Organização. Eu falo de uma ferramenta que a empresa deve implantar dentro da, da gestão da empresa como um todo, que é o 5S, o famoso 5S, né? Onde você vai ter ali as etapas ali de descarte, autodisciplina, limpeza, saúde, tem todo um programinha que você faz para você embutir essa cultura e esse pensamento para os funcionários. Então pense sempre na organização, extremamente importante. A organização ajuda muito na prevenção de acidentes. E aí a gente fala, eu estou falando para vocês de organização na realização da atividade, mas imagine também a organização no layout da sua empresa. O layout da sua empresa está adequado ao fluxo de produtos e serviços? Está adequado ao movimento, ao caminhar das pessoas e das peças e dos equipamentos que estão ali sendo produzidos? É importante você pensar nessa organização também. Você com certeza vai tornar o ambiente mais seguro e mais saudável, você vai com certeza melhorar o fluxo de produção. Se você melhora o fluxo de produção, você melhora a sua produtividade também, como a gente comentou, como eu comentei com vocês. E por fim, não menos importante, a utilização dos equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Não deve ser a primeira escolha na prevenção de acidentes, ou melhor, na medida de controle para prevenção de acidentes, mas ele vai ser necessário em algum momento, mesmo que seja temporário. Então, faça o uso correto dos seus EPIs. E além de fazer o uso correto, faça a manutenção e higienização, se for o caso, dos seus EPIs de forma correta. Isso ajuda demais no momento, na saúde e na segurança sua, dos seus companheiros, dos seus empregados, dos seus trabalhadores, enfim, de todos de uma forma geral. Não tenho como deixar de utilizar o EPI, eu vou ter que usar o EPI, então faça de maneira correta, de maneira consciente. A gente sempre sabe que o EPI é algo que atrapalha, né? Muitas vezes incomoda. Imagine um protetor auricular tipo de inserção. Ele está ali dentro do seu ouvido, né? Tem pessoas que não se acostumam, não conseguem utilizar. O mesmo o abafador, tipo concha, né? Ele, num dia de calor, ele vai ali transpirar, vai ficar quente a região da orelha, ele realmente incomoda. Por isso que a gente precisa pensar numa atividade que não necessite de EPI. Mas se isso for necessário, faça de maneira correta, de maneira consciente
e que visando sempre a sua saúde. Como eu falei lá no comecinho, pense na sua responsabilidade. A responsabilidade da sua segurança é sua. Parece meio redundante, né? Mas você é responsável. Então volte lá e repense e reflita sobre tudo isso que eu comentei com vocês, sobre todas essas regrinhas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu dia a dia e vai evitar muitos acidentes e vai tornar o ambiente aí um pouco mais saudável e um pouco mais seguro. Falando em seguro e saudável, eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. E não se esquece, né? Deixe o seu like, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu comentário. Eu sempre falo que o comentário é muito importante. Enriquece demais o dia a dia de todos, o meu inclusive, com o comentário de vocês e de todos aqueles que estão aqui passando por este canal, para que você possa aí usufruir desse conteúdo que está disponível para você. Além disso, na descrição deste vídeo tem todas as minhas redes sociais. Aproveitem, olhem para elas, usufruam do conteúdo que está ali disponível, que é feito para que você possa crescer na sua carreira. E tem destaque aqui, destaque de um curso para você poder aí aumentar o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço. E lógico, né? Te espero no próximo vídeo.